Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia com todos nós. Neste dia, que é o 26 de dezembro de 2022, né? E o ano está aí se acabando, né, irmão? Graças a Deus, né? Pois é, e eu tive que passar aí um tempo sem falar, que eu estava meio afônico, que aqui meio gripado, mas graças a Deus estou melhor. E aí vamos continuar aí com a nossa história, né? História aí da igreja, do cristianismo, do evangelho pervertido, né? Que é essa mistura aí todinha, né? Nós estamos vendo. Estamos vendo aqui, a gente está vendo aqui a reforma, né, do catolicismo romano lá na Inglaterra, né? Que também a gente está vendo que não foi reforma nenhuma, né? Apenas eles mudaram o Papa, né? O Papa passou a ser o rei, né? Ou a rainha. Então, nós vimos aí que a rainha Elizabeth, né? Ela promulgou um ato, né? Contra os puritanos, né? Que estavam criando problema para eles lá, né? E para a religião deles, né? Publicou um ato mandando punir, né, os puritanos, se eles não frequentassem a igreja anglicana, né? Que era a igreja oficial ou a religião oficial lá da Inglaterra. Aí os puritanos tinham o quê? Os puritanos tinham várias ramificações, né, facções, né? Como quase toda denominação tem, né? Então eles também tinham, né? Aí tinha uma facção que defendia a igreja, né, que defendia que a igreja devia ser ligada ao Estado, né? A outra era desligada, né, do Estado. Não, a igreja ela tem que ser independente. Outros diziam que a igreja tinha que ser dependente do Estado, né? Então essa facção que defendia que a igreja devia estar ligada ao Estado, né? Ou seja, a igreja devia ser oficial do reino, eles tinham outros grupos lá dentro, né? Tinha um grupo anglicano, tinha outro presbiteriano e um terceiro congregacional ou independente. O presbiteriano é aquele que segue, né, as orientações do Lutero, né? Não é isso? E o congregacional segue a teoria do Calvino, né? Certo? E a outra facção que achava que a igreja devia, né, ser independente, eles eram chamados de separatistas, né? Puritanos separatistas. Por causa exatamente disso, porque defendia que a igreja não devia ser oficial, não devia ser estatal, que ela é independente, né? Destes grupos aí, né, vieram outros que adotaram as doutrinas batistas, né, certo? Calvinistas, arminianistas e outras. Então essas doutrinas todas, né, elas existiam dentro das igrejas, porque tinha os ensinadores que, né, que gostavam de um, o outro gostava de outro e tal. Então ficou aquele amontoado, né, de teorias, né, de interpretações, de entendimentos, de heresias, de coisas, de confusão, né? Como a gente está vendo nos dias de hoje. Então isso aqui são as origens, né? São as origens aí dessas religiões que falam em nome de Jesus. E no ano de 1602, foi organizada a primeira igreja batista na Inglaterra. Olha aí, né? E ela veio de um grupo congregacional separatista, né? Certo? Ou seja, ela veio de quê? Veio de doutrina do Lutero, né? Certo? E aí o que aconteceu? Os puritanos, eles empreenderam, né? Continuaram a empreender suas lutas, né?
contra os reis e as rainhas da Inglaterra, né? Eles queriam lutar com, né? Queriam o poder também, né? Eu queria que o poder se amoldasse a eles, né? As suas doutrinas. Então, o que eles queriam? Eles queriam estabelecer um sistema presbiteriano de governo na igreja anglicana, né? Certo? E aí o que aconteceu? Em 1603, eles apresentaram ao rei, que é o James I, né? O James I, sei lá, apresentaram ao rei um ato, né? Para o rei assinar, chamado Petição Milenar. E o rei, ele era calvinista, né? Certo? O rei era calvinista e eles apresentaram lá o modelo presbiteriano, o modelo de Lutero. E isso aí abriu contradições com os puritanos, né? Certo? Aí a discordância entre eles também não era só religiosa, não, né? Eram políticas e econômicas também, né? E a questão política era o quê? Era saber quem detinha o poder. Se era o povo, se era o parlamento ou o rei, né? Certo? Então a discussão lá era grande, né? Como está até hoje por aqui, né? Por vários países e por o mundo todo. Quem é que manda? É o povo, é o parlamento, é o rei, né? É o presidente, é o governador, quem é? E na economia, o que acontecia? O problema da economia era saber quem arrecadava os impostos, né? E para onde iam os impostos arrecadados. Para onde iam, né? Quer dizer que seria a arrecadação e a distribuição dos impostos, né? Bom, aí quando chegou em 1637, houve a tentativa de mudar o livro de oração, né? Comum da Igreja da Escócia, pelo rei, né? Certo? E os puritanos se revoltaram contra isso, porque eles não concordavam, né? Com a ideia de uniformidade religiosa para as duas nações, né? Eles não tinham, porque tinham muitas facções, né? A uniformidade e união para eles era, de certa forma, uma perda de poder, né? Em 1638, os líderes escoceses se organizaram em uma aliança nacional para defender o presbiterianismo. E o que eles fizeram? Eles invadiram a Inglaterra, né? Tornaram a disputa religiosa uma disputa política, né? Aí, por falta de acordo, né? Eles não entraram em acordo, né? Eles invadiram a Inglaterra, não entraram em acordo. Isso aí provocou o quê? Uma guerra civil, né? Que culminou com a execução do rei em 1646 pelo parlamento inglês, né? Aí, nessa altura dos acontecimentos, os grupos religiosos em litígio, né, foram chamados de moderados, né? Eles eram chamados de moderados. Eles eram monarquistas, né, e queriam conservar o episcopado, né? Então é só confusão, né, que a gente vê, né, irmãos? Disputas e mais disputas, né? Certo? Então, estava em litígio e tal, aí o que aconteceu? Estão falando dos puritanos, né? Que estavam dominando a Inglaterra nessa época. Aí os puritanos da zona rural e os comerciantes, né? Que queriam a doutrina congregacional, foram chamados de puritanos. Aí o que aconteceu? Houve uma guerra, né, civil até 1648, com a vitória dos puritanos, né? Uma guerra religiosa, né? E aí nós vamos parar por aqui, amanhã a gente continua, né? Então nós estamos vendo aí que houve exatamente essa guerra, né? Foi executado até um rei por causa dessa disputa religiosa, né? Que ele era calvinista e queria impor lá o luteranismo
e outras teorias, né? Amém, Pai seja com todos nós, né? Até amanhã, se Deus quiser.